Você tem crescido com essa série de mensagens, meus irmãos? Amém? Nada é mais importante do que Cristo Jesus, não é verdade? Quando Ele é o centro, as outras coisas têm que se dobrar a Ele. Têm que ser conduzidas por Ele. Por isso, nessa manhã, eu quero falar com você dentro desse tema. Jesus não é amuleto, Ele é Senhor. Você pode repetir comigo? Jesus não é um amuleto, Ele é Senhor. Ninguém sabia o que eu ia pregar, mas nós já falamos tanto da presença de Deus aqui, que vai ficar até mais fácil para eu pregar agora, né? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem algum ritual na sua vida que funciona? Camisa da sorte no jogo do seu time. O que, uma do Corinthians, porque eu sou corintiano? Sabe aquela camiseta surrada? Tem um pessoal que nem lava certas camisetas, não é verdade? Eu gosto de pescar. Você tem um jeito certo de lançar a vara? Se você não lançar a vara, o peixe não vem? Tem alguém que tem essa? A gente chama isso de superstição também. Alguém tem algum ritual, alguma superstição assim, gente? Quando você vai pisar na balança, você pisa na balança e você faz assim, ó. Para ver se não muda o peso. Tem alguém mais que faz isso ou não? Eu estou sozinho aqui ou tem mais alguém, gente, que faz alguma coisa disso aí? Às vezes a gente tem umas superstições, tem ou não tem, gente? A superstição é uma palavra feia, então a gente fala que a gente faz isso porque, sei lá, né, a gente aprendeu a fazer desse jeito. Tem gente que faz certas coisas e nem sabe por quê. Só repete, é ou não é? Ah, é uma tradição. Eu sempre vi fazer isso. A gente ri, gente, mas repara, ninguém faz isso só porque é uma superstição, mas muita gente repete algo porque da última vez funcionou. Eu já conheci gente que quando vai calçar o pé, só calça o pé direito primeiro. Por quê? Porque tem toque? Não, porque ele acha que ele está começando o dia com o pé direito. Se você faz isso, eu não quero te ofender, fique em paz. Mas qual que é o imaginário que a gente tem? Como deu certo uma vez, eu vou repetir exatamente, porque eu tenho a chance ou a expectativa de que vai dar certo. Vocês estão aqui comigo? Então a gente encontra um padrão para repetir o resultado. É ou não é? E se você perceber, gente, nós fazemos a mesma coisa com Deus. A gente ora do jeito que funcionou da última vez. Ora ou não ora? Ora. A gente faz o jejum que deu certo antes. A gente repete o mesmo versículo na mesma sequência. A gente vai no culto no mesmo jeito, porque da última vez Deus fez assim. Vai que ele se esquece, eu vou fazer de novo, para ver se eu ganho Deus na repetição. Você nunca fez isso, só eu fiz só. Agora, sabe, gente, isso não é fé. Isso é a tentativa de encontrar a fórmula certa. E a gente fica viciado nessa fórmula certa para ver que se a gente repetir, o nosso coração diz, agora eu fiz tudo certo. Deus tem que fazer de novo. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, Deus faz de novo muitas coisas. Mas o fazer de novo de Deus está atrelado à presença dEle. E não a Ele fazer uma coisa exatamente da mesma forma. Eu lembro um dia quando eu era adolescente, e eu era corintiano mais fanático do que eu sou hoje. Hoje eu não acompanho muito. Mas eu lembro de estar orando para o Corinthians ganhar uma final do campeonato. E aí eu lembro do meu pai vendo eu orar lá, assim. Eu não estava orando, eu estava falando, Deus, abençoa o time do Corinthians, né? Aí meu pai virou e falou assim, você não acha que não tem ninguém orando isso do outro time também? E eu era adolescente, eu ouvi, minha cabeça bugou. Eu falei, é verdade. Quem Deus vai escolher? Que o Deus vai abençoar? Depende se o jogador for crente? Eu sei que parece uma coisa simples.
às vezes até besta. Mas às vezes a gente trata Deus dessa maneira. A gente ama um ritualzinho. A gente gosta. Porque isso nos dá uma sensação de controle. Hoje eu quero ler com vocês. Se quiser abrir a sua Bíblia, o texto está aqui também, mas se você quiser a sua Bíblia, nós vamos ler 1 Samuel, no capítulo 4. E eu quero ilustrar uma história para vocês. Sobre como a presença de Deus ela é poderosa, mas ela não pode ser usada de uma maneira leviana. E antes de ler o texto, é importante que a gente conheça Israel. Ele está numa situação espiritual grave. Existe um sumo sacerdote chamado Eli. E ele é um homem que faz ali as coisas. O sumo sacerdote é aquele que representa, né, os homens diante de Deus. É uma posição super importante na instrução que Deus deu ao seu povo. Não é qualquer coisa. Eli é uma autoridade. Só que Eli tem 2 filhos chamados Ofni e Finéias. E Ofni e Finéias, eles são corruptos. A Bíblia fala que Ofni e Finéias, eles roubavam as ofertas, eles dormiam com as mulheres que serviam no tabernáculo. E Eli, seu pai, sabia de tudo e não fazia nada. Nós não vamos ler esse trecho em específico, mas a Bíblia fala que Eli, como sacerdote, é a referência maior de santidade no povo de Israel. Se nós vemos que o sacerdote estava naquele sentido, Israel também estava decaído. A moral de Israel, a convicção de Israel, a fé de Israel está fraca, incoerente, inconstante. Eli chega para os seus filhos e fala: filhos, vocês não podem continuar pecando. O Senhor não se agrada do que vocês fazem. Mas a Bíblia fala que os filhos de Eli entram por um ouvido e saem pelo outro, e eles continuam a praticar aquilo que eles querem. E a Bíblia fala que Eli então fica calado. Eli repreende os filhos, mas ele não toma uma atitude para defender o povo e para honrar a Deus. Ele fez assim: ó, eu avisei, hein? Agora, o problema é de vocês. Mas a Bíblia fala que Deus também já tinha dado um aviso, que a casa de Eli não ficaria diante de mim para sempre. E Samuel já tinha recebido essa confirmação que o julgamento estava vindo sobre aquela casa. A história, né, aquela história de Samuel que nós ouvimos, né, Deus chamando Samuel e ele vai até Eli. E aí ele fala: não estou te chamando. E na terceira vez Eli fala: quando você ouvir essa voz, fala Senhor, que o teu servo ouve. E aí então Samuel, que ainda é uma criança, ouve a Deus. E o que Deus revela para Samuel, criança, é: eu vou matar Eli e os seus filhos, porque eles me desonraram e me abandonaram. Essa é a realidade. Então o texto que a gente vai ler agora é de um momento que o povo de Israel, com essa liderança porca, não santa de Eli, decide ir para a guerra com os filisteus. A partir desse contexto, então, nós vamos ler o texto bíblico. Você pode acompanhar aí comigo. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Primeira coisa, já deu errado, certo? Eles entram numa batalha e perdem. Terminada a batalha, os soldados israelitas voltaram para o acampamento. E as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou a nossa derrota diante dos filisteus? Foi o Senhor que causou a derrota? Já sei. Vamos trazer a arca da aliança, que é a arca da presença do Senhor, desde Siló, para que ela esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então eles enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli que estão pecando adoidado, acompanharam a arca da aliança de Deus.
Quando os israelitas viram que a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, lá que eles estão diante da guerra, eles dão gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. O que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, os filisteus entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles. Os filisteus têm muitos deuses, né? Então eles entenderam que o que aconteceu com eles estava acontecendo com o povo de Israel. E eles disseram: estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes, estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Só que aí o texto tem uma mudança que eu quero que você acompanhe comigo, porque eles ficam temerosos, mas diante disso eles viram, muda o tom o texto, eles falam assim: tenham coragem, filisteus, sejam homens, do contrário acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. No lugar de eles ficarem com medo da presença de Deus, isso atiçou eles para entrar na batalha. Vocês estão aqui comigo, gente? Sim ou não? A continuação do texto: então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande, 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. Essa é a realidade do que aconteceu aquele dia. Agora vamos para o capítulo... Eu quero ler com vocês agora o capítulo 5, do 1 ao 4. Não, melhor, antes da gente ler, porque senão nós vamos perder o ritmo aqui do texto. A Bíblia fala que depois disso, então, uma pessoa que estava no campo de batalha, o mensageiro volta para Eli e fala: Eli, a arca do Senhor foi tomada. Seus filhos morreram, e a Bíblia fala que Eli, então, a sua cadeira cai para trás, ele bate o pescoço e morre. Naquele momento, a Bíblia fala que a esposa de um de seus filhos estava grávida, e ao ouvir as notícias do que tinha acontecido, ela tem um parto antecipado, ela morre no parto, e o filho que nasce dela é chamado de Icabode. A glória de Deus abandonou, deixou Israel. E gente, é um relato assim, você fala: Gustavo, por que você está lendo esse texto hoje? Eu estava esperando uma mensagem tão poderosinha, glória a Deus, Jesus. É chocante. É uma coisa que você para e você lê. E a Bíblia fala que enquanto isso, Deus continua favorecendo a Samuel. Mas eu quero analisar esse texto com você, meus irmãos, porque a primeira parte diz que a arca vai à batalha sem que Deus mande. A arca, é importante que você lembre, a arca representa o quê? A presença de Deus. O texto fala isso. Por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló para que estejam conosco nos livros de poder inimigo. Eles fazem uma pergunta, mas eles não perguntam para Deus, você percebe? A liderança de Israel não pergunta para Deus o que fazer. Eles mesmos respondem, a conclusão já está tomada. A arca era o objeto certo, os sacerdotes eram as pessoas certas, o vocabulário era todo certo, mas Deus não tinha mandado. Deus não tinha mandado. O resultado nós lemos: 30.000 homens mortos, a arca capturada, Ofni e Finéias mortos no mesmo dia. Fala: Gustavo, mas a arca não é a presença de Deus? A presença de Deus não deveria ter chegado no acampamento e livrado eles? Eles não fizeram o que era certo. A pergunta do texto é: Deus mandou? A presença é de quem? A presença é de quem? A presença é de quem? De Deus. Ele decide onde ele se manifesta, como deve ser feito. O povo de Israel tinha que obedecer. E é aqui que eu quero também falar com vocês, meus irmãos e irmãs, sobre
o que é o sincretismo. Vocês já ouviram falar nessa palavra, sincretismo? Tem bastante no Brasil. O sincretismo é misturar diferentes fés para que eu consiga o que eu quero. Então eu pego um pouquinho do cristianismo, eu pego um pouquinho do catolicismo, eu pego um pouquinho do candomblé, eu pego um pouquinho do espiritismo, faço uma salada num caldeirão e falo que eu sou uma pessoa de fé. Mas você entende, sincretismo não é misturar dois nomes ou dois deuses. Presta atenção, sincretismo é misturar o nome verdadeiro com uma lógica errada sobre como Deus funciona. Eu quero que você pare aqui e preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. O sincretismo é tratar Deus como uma força que se aciona e não como uma pessoa que se obedece. Por isso que é tão comum a gente ver cristão que não conhece e não lê a Bíblia, porque ele não acredita que ele precisa da Bíblia. Porque ele pode crer em Deus, ficar feliz porque Jesus morreu na cruz, mas continuar fazendo o que quiser com a sua vida. Porque se algo der errado, é só ele comprar para os mais velhos, né, um galho de arruda e colocar atrás da porta. É só ele comprar um colar que afasta mal olhado. É só ele poder colocar um copo cheio de água em cima da TV, que vai atrair as coisas más da casa. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Você percebe que o sincretismo ele só tem um objetivo. Eu vou juntar um monte de coisa que eu não entendo nada de nenhuma para que eu consiga o que eu quero. Eu misturo as coisas. Porque o importante do sincretismo é o quê? Que eu consiga o que eu quero. Se vai ser por Deus ou se vai ser pelo diabo, não me importa. Desde que eu tenha o que eu quero. Isso é idolatria. Vocês estão comigo aqui, gente? Israel fez igual. Funcionou lá atrás. Pô, Josué pegou a arca da presença, a arca do Senhor, a arca da aliança, deu voltas em Jericó e as muralhas caíram. Funcionou ou não funcionou? Mas de quem foi a instrução para marchar ao redor de Jericó? Deus. Quem instruiu Josué quando abrisse o Jordão, entrar primeiro para o Jordão abrir e a arca ficar parada no meio do Jordão, enquanto o povo passava? De quem foi a instrução? Porque a presença de Deus, ela é manifesta num ambiente que há obediência a Ele. A presença de Deus não é um objeto para a gente usar quando a gente quer alguma coisa. E no Brasil, principalmente, há muito sincretismo. Mas muito. Vou dar uns exemplos. Não se ofenda, tá? Eu pago o dízimo, então Deus é obrigado a me abençoar. Porque o dízimo é bíblico. Mas se virou um contrato, eu pago, ele abençoa, você não está adorando, você está negociando. Quantos concordam com essa afirmação? Tá bom, glória, obrigado, Jesus. Declarei esse versículo 40 dias seguidos. Então tem que acontecer. A gente usa esses números, né? 7, 21, 40, porque são números bíblicos. A palavra é poderosa. Mas se a repetição é a fórmula que obriga a Deus a agir, a lógica é de mágica e não de fé. É ou não é? Vou repetir as palavras lá, é o Harry Potter. Eu repito lá, faço assim com a varinha, tem que acontecer alguma coisa. Porque eu aprendi as palavras certas e quando eu falo elas, tem que acontecer. Isso é mágica, não é fé. Há poder na palavra de Deus, amém, gente? Mas há o poder na palavra revelada de Deus em Cristo Jesus, segundo a vontade dEle. Por isso que nós oramos para as pessoas serem curadas aqui. A nossa palavra não tem poder para curar, mas o nome de Jesus, a Bíblia diz que tem. Então, no que diz respeito a nós vamos repetir, entrar em concordância com aquilo que Deus já disse que Ele pode fazer. Porque eu creio no poder do nome de Jesus. Está entendendo? Então você vai estar ouvindo e você fala, mas vocês oram para ser curado, vocês declaram. A gente só concorda com o que a palavra diz.
Agora eu vou pegar pesado aqui, ó. O mal olhado, a fitinha no pulso do bebê. Figa na bolsa. Vocês conhecem essa? Essa é velha. Mas tem uma galera que tem uma figa na bolsa, assim. Galho de arruda atrás da porta. O que isso significa? É uma crença de que existe uma força espiritual negativa que pode ser bloqueada por um objeto físico. E que esse objeto tem mais poder sobre a sua vida do que a presença de Deus. Isso não é cultural, gente, isso é uma teologia. E ela diz que Deus não é o suficiente para te proteger. Então Cristo não é suficiente. E eu preciso de algo mais. Quem não conhece a Cristo, acrescenta coisas a Cristo. E não é mal intencionado, tá? Eu não estou falando que você é uma pessoa maligna, que eu sou maligno, que eu estou tentando. Não, é que por falta de nós não conhecermos Ele e o poder da sua presença, nós acrescentamos. Ou tem uns rostos que estão com muita dúvida, ou eu toquei em alguma coisa importante. Tudo rituais, certo? Mas você percebe, esses rituais são todos para proteção. Tem algo que protege mais do que o sangue de Jesus? Tem algo mais santo que o sangue de Jesus? E a Bíblia fala que todo aquele que crê foi lavado pelo sangue de Jesus. Está na Bíblia. Outra coisa é o horóscopo. O horóscopo virou entretenimento hoje. Eu sou virginiana, por isso que eu sou assim. Mas quando uma pessoa usa um signo para explicar o seu temperamento, justificar os seus comportamentos, entender seus relacionamentos e até tomar decisões, porque é isso que o horóscopo prevê, ela está buscando em Vênus e Marte o que a palavra diz que é obra do Espírito Santo. A Bíblia não diz que uma pessoa é difícil de relacionamento porque é escorpião. Ela diz que o Espírito produz amor, paciência e domínio próprio. E o que precisa mudar nessa pessoa não é explicado nas estrelas. É transformado pela graça mediante arrependimento. Então, cristão e gêmeos não existe. Vocês estão rindo? Mas é o que eu mais vejo no Instagram. Aí eu faço isso, então deleta. Porque o horóscopo é uma mentira para fazer você se sentir bem com as decisões que você não quer assumir e tomar. Qual que é a economia do horóscopo? Eu vou falar alguma coisa bem abrangente, porque não é profético, é muito abrangente. Porque o sentimento da pessoa vai se alinhar com aquilo, e é um grande, e se acontecer? Aí você vai lembrar do horóscopo. Mas não lembra da Bíblia, né? E aí as pessoas justificam. É uma loucura para mim, eu tenho que ser honesto com vocês. A sua falta de atitude, a sua falta de relacionamento, por conta da posição da lua. Ei! A falta e o problema do relacionamento é falta de perdão. É falta de renúncia. É falta de a gente se colocar num lugar onde a gente é conhecido e deixa outra pessoa conhecer a gente. Crente que acredita em horóscopo tem preguiça de conhecer o Espírito Santo. E é sério. Porque nós estamos aceitando isso. Nós estamos achando normal. Não estou bravo, eu só estou convicto. Mas me incomoda. Por que eu preciso acrescentar algo a Deus, gente?
Porque nós vivemos num meio tão digital, tão maluco, que Cristo não é o bastante. E aí, já que um outro fez e deu certo, porque as pessoas só postam as coisas que dão certo na vida delas, a gente quer seguir o ritual delas. E a gente se esquece da palavra, da santa e eterna palavra de Deus. Não, uma olhada ele fala isso, tem uma força que controla a minha vida, eu preciso de um objeto para me defender. O horóscopo fala, tem um sistema que define quem eu sou e como eu serei. E aí existe essa lógica transacional que diz, existe uma fórmula que se eu seguir garante o resultado que eu quero. E todos estão buscando a mesma coisa, controle e segurança fora de uma relação de obediência com Deus. Eu quero controle, eu quero algo que justifique as minhas emoções, porque eu não quero pensar sobre elas, eu não quero enfrentá-las, eu não quero trazer à luz, eu não quero perdoar o meu passado, eu não quero ir lá acertar com aquela pessoa, eu não quero dar um passo de fé, então eu vou jogar para as estrelas e ver o que o universo me devolve. Ah, vá pentear macaco! Tá doido! Talvez não seja para nós. Talvez você fale, Gustavo, eu não acredito nisso. Glória a Deus. Mas se tem, eu estou ilustrando, mas se tem outro ritual que você faz, que se acrescenta a Deus, está errado. Meus irmãos e irmãs, a nova aliança, Jesus morreu por nós na cruz para criar um santo e vivo caminho, para que todos nós tivéssemos acesso a Deus através da oração e da intimidade. Não troque o sangue de Jesus por uma direção do Instagram, do horóscopo, do mal olhado. Não troque, o sangue de Jesus foi precioso para nos dar acesso a Deus. Não troque isso por um coach da internet que está falando algo para você se sentir bem e começar o seu dia. Nós precisamos despertar. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Comece o seu dia lendo a Bíblia, não o coach da praia. Vocês já viram, né? Bom, mas o que ele está falando me abençoa. É lógico, com todo amor e carinho, eu vou dizer para você, porque você quer algo que te faça bem, você não quer crescer. Você quer. Fala coisas boas, porque eu preciso de coisas boas. E o Senhor está falando, sai desse leitinho, vem para o alimento sólido, vem para onde eu quero te ensinar, eu quero te formar, eu quero preparar o seu coração. Meus irmãos, Israel, ela não abandonou o nome de Deus. Você percebe? Eles continuaram falando o nome certo, carregando o objeto certo, mas por dentro estavam pensando como os povos ao redor. Se eu tiver o objeto sagrado, Deus é obrigado a agir. Eles não abandonaram o nome de Deus. Eles levaram o elemento certo. Mas eles estavam imitando os pagãos. Eles estavam imitando a mesma coisa que os filisteus faziam. E lembra, gente, no Jordão, Deus mandou, a arca foi, as águas pararam. Em Jericó, Deus mandou, a arca foi, os muros caíram. A arca é a mesma, o povo é o mesmo. O que mudou foi a obediência. O que mudou foi assim, eu ouço a Deus antes de tomar decisões para a minha vida, ou eu faço o que eu quero e peço para Deus abençoar meus planos. Depois você pode ir continuar na sua Bíblia comigo aí. Eu acabei não transcrevendo um texto por um erro. Vamos ler 1 Samuel 5, versículos 1 a 4. A Bíblia diz assim que depois que eles tomaram a arca de Deus, os filisteus a levaram do campo de batalha em Ebenezer para a cidade de Asdod. Asdod é o nome da cidade dos filisteus. Levaram a arca de Deus para o templo de Dagon e colocaram ao lado da estátua de Dagon. Dagon é um dos deuses, dos muitos deuses que os filisteus adoram. Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, viram que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então levantaram Dagon e puseram de volta em seu lugar.
Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagom estava caído novamente, com o rosto em terra diante da arca do Senhor, só que dessa vez a cabeça e as mãos de Dagom tinham se quebrado e estavam juntos à porta da entrada. Somente o corpo permaneceu intacto. O segundo ponto que eu quero deixar com vocês é que a presença, ela derruba o ídolo sem precisar de ajuda. É o texto que nós lemos aí. Agora percebe, meu irmão, minha irmã. Deus não enviou ninguém para derrubar a estátua. Quem fez isso? A presença dele. Mas a presença não funcionou 2 dias antes para ganhar uma batalha, mas funcionou numa tenda diante de um Deus. Porque, gente, a presença de Deus é algo que responde a Ele, não a nós. Você está entendendo? Não é que a arca acabou a pilha da arca. Ficou sem poder. Não falaram as palavras mágicas. Não aconteceu nada. Colocou na arca. Fecharam no outro dia. O Deus deles está quebrado. Porque nenhum ídolo resiste à presença de Jesus. Então Deus, sabe, meu irmão, minha irmã, Ele estava completamente capaz de agir. Só que Ele escolheu não agir na batalha de Israel, porque não era dele aquela batalha. Ela nasceu de uma decisão humana não submetida a Ele. E aí nós, eu e você, em 2026, aprendemos o que com essa história? Que a gente não está numa batalha contra os filisteus. O que a gente está aprendendo com essa história? Que eu não posso invocar a presença de Deus para Ele abençoar algo na minha vida que Ele não pediu para eu fazer. Porque senão esse Deus, Ele é meu escravo. Vocês estão entendendo? Diante da presença de Deus, os ídolos do nosso coração aparecem e precisam cair. A presença de Deus é o mais precioso que nós temos. Pois nós estávamos no louvor aqui, claramente. Não sei se você, mas eu senti que a gente devia cantar, continuar cantando. Não porque eu sou ninguém não, mas está aqui, Senhor. Eu não vou apressar. Se eu não precisar pregar, eu não prego. Essa é a nossa cultura aqui na comunidade. É mais importante que Ele venha. Mas entende, quando eu estou dizendo é mais importante que Ele venha, não é porque Ele veio, ficou no louvor e saiu na hora da mensagem. É que a nossa percepção sobre Ele continua aqui, agindo em nossos corações. Mas na hora que o Rafael fez o ofertório, eu fechei, porque eu não gosto desse negócio de dinheiro. Quem fechou foi você, Deus continua aqui. Deus curou o neto da Roberta. Não acredito nessas coisas aí, então fechei meu coração. O problema é seu, Ele continua aqui. O povo de Israel está lá, tentando reproduzir algo do passado, porque eles queriam a conquista deles e não a conquista do Senhor. E aí o Senhor falou, aí não. Porque eu não divido a minha glória com ninguém. Gente, a nossa prosperidade, a nossa salvação, a cura, a provisão, nos beneficia e traz glória a Deus. Por isso que é tão importante a gente testemunhar e glorificar Ele. Mas nós não podemos, vou até aproximar o microfone aqui. Nós não podemos pedir para Deus abençoar algo que nasceu no nosso coração, que Ele não nos direcionou. Gustavo, tu quer dizer que para tudo eu tenho que ouvir a voz de Deus? Sim. Sim. Mas quer dizer que eu tenho que orar mais? Quer dizer que eu tenho que conhecer aquilo que Deus já fez no passado, para eu falar, Senhor, faz de novo?
Quer dizer que eu não posso depender da fé dos meus pais? Quer dizer que eu tenho que conhecer Jesus pessoalmente? Vocês já pegaram. Que Deus é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus da religião, que é faça as coisas no certo ritual para conseguir o que você quer. Isso é o que nós chamamos de religião. Eu faço uma sequência de coisas para conquistar o que eu quero de uma entidade. E aí se Deus não dá, você muda de entidade. Normalmente o capeta. E o pior é que ele dá. Só que quando ele te dá, ele faz para que você seja escravo dele. Deus, quando nos dá, fala: você está livre. Eu te dei porque eu te amo. Permaneça comigo. O que é um ídolo? Tim Keller, ele fala isso. É qualquer coisa mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que absorva o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. E qualquer coisa que você busque para lhe dar o que só Deus pode te dar. Você está com o seu celular? Tira uma foto disso aqui agora. Não precisa postar não, mas tira para você lembrar nessa semana. Eu vou tirar aqui, ó. Bota de papel de fundo assim do seu celular. Assim. Fala: Gustavo, por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque eu vou sair na foto, desculpa. Eu estou pregando aqui, vai ter jeito. Mas sabe por que eu estou falando isso para vocês, gente? Nossa, gente, é só uma foto, não precisa fazer um book, não. É só uma, só. É sério, idolatria. O maior pecado de Israel é a idolatria. Eles têm Deus, Deus falou com eles, eles têm uma história do que Deus fez, e eles falam: vamos no Egito? Lá tem as coisas que a gente quer. Ai, Gustavo, mas eu não sou assim. Eu sou. Se você não é, glória a Deus. Sabe, meus irmãos? Ídolos nascem no nosso coração constantemente. Na medida que nós estamos longe de Deus, onde Cristo não se torna suficiente. Eu não sinto que Deus é suficiente, eu sinto sempre algo, falta algo, eu sempre estou correndo atrás de alguma coisa, parece que eu não consigo confiar em Deus. Já viu essa frase? Eu vou te dar o diagnóstico agora, se prepara. Idolatria. Tem algo que está roubando a sua atenção, a sua força, a sua energia, que faz com que você esteja olhando para outra coisa que não seja Jesus. E a última coisa é o quê? É que a presença de Deus chega e ela muda tudo. Eu vou dar um relato para vocês, não vou ler o texto por conta do tempo. A Bíblia fala que então chega um momento que a arca está lá em Asdod. E os homens dos filisteus começam a ter tumores. Eles começam a ficar doentes. E eles falam: a gente estava saudável, a gente começou a ter tumor quando chegou essa arca aqui. Então eles foram e mandam para outra cidade. Segura essa bomba aí que eu não quero mais a arca aqui. Chega na outra cidade, chega lá a arca do Senhor, os homens começam a ficar novamente com tumores. E aí vai para outra cidade e os homens continuam a ficar com tumores. Nossa, Gustavo, Deus então gera tumor na gente. A presença de Deus é tão santa que quem não sabe como adorar se tornou-se um problema para aqueles homens. E a Bíblia fala que os filisteus entram eles se reúnem e falam: a gente precisa se livrar dessa arca. Está todo mundo ficando com tumor doente. E aí eles têm uma ideia muito louca. Deixa eu ver se é o texto que eu coloquei. Não é mais para frente. Eles falam assim: vamos devolver a arca para eles, mas a gente não quer, ninguém quer encostar nessa arca porque nós vamos morrer. Está dando tumor na gente só por estar no mesmo lugar. Eles então pegam 2 vacas que tinham acabado de parir bezerros, diz a Bíblia. E depois eu fui pesquisar com isso, que parece que a vaca, depois que ela tem o seu bezerro ali, ela fica muito próxima, a vida dela se torna para cuidar desse recém-nascido.
Só que eles fazem assim: nós vamos pegar essas vacas que acabaram de dar cria, nós vamos colocar elas numa carroça, presas numa carroça, nós vamos colocar a arca em cima da carroça, e nós vamos colocar os bezerros atrás da carroça, e nós vamos colocar elas na direção desse lugar chamado Bet-Semes. Se as vacas continuarem andando e forem até Bet-Semes, a gente entendeu que o que nós estamos sofrendo é porque nós tomamos a arca do povo. Mas se elas pararem e quererem, ir atrás, porque seria o natural das vacas, certo? Vaca não é um animal que você consegue colocar tipo um cavalo. Ela vai cuidar da cria. A Bíblia fala que aquelas 2 vacas focam e elas vão embora. Vocês entenderam? Aquela vaca não quer voltar para cuidar dos seus filhos. Porque o filisteu precisa da prova, né? O filisteu fala: se a gente fizer isso e as vacas não se desviarem, aí a gente sabe que foi Deus. As vacas vão e calam a boca dos filisteus. E a Bíblia fala que até as vacas cruzarem a fronteira, os líderes dos filisteus estão lá olhando as vacas, para ver se elas iam cruzar mesmo. E aí a Bíblia fala isso, que os moradores de Bet-Semes, e aí já é território israelita, estavam colhendo trigo no vale, e quando viram a arca, se encheram de alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué e parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo quebrou a madeira da carroça para fazer fogo, matou as vacas e as ofereceu ao Senhor como holocausto. Os homens da tribo de Levi retiraram da carroça a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e colocaram sobre a grande pedra. E naquele dia o povo de Bet-Semes ofereceu ao Senhor sacrifícios e holocaustos. Sabe o que eu aprendo com essa história, gente? É que o povo, os moradores de Bet-Semes, eles estavam ceifando trigo, eles estão fazendo o trabalho desde o dia a dia. Só que a arca chega onde eles estavam. Eles estavam anelando a presença? Eles estavam num culto? Não, eles estão trabalhando. E aí a arca, chegou. De surpresa. A Bíblia fala que eles levantam os olhos, viram e se alegraram. Então eles quebram a madeira da carroça e oferecem as vacas em holocausto ao Senhor. Eles sabem o que fazer com a arca. Eles sabem que aquilo é a presença de Deus. Eles param de trabalhar ao final do dia e a primeira coisa que eles fazem é adorar ao Senhor. Porque diante da presença não tem outra resposta a não ser a adoração. O Rafa falou isso aqui. Eles sabiam o que fazer diante da presença: adorar, se render, parar o que estavam fazendo. A carroça virou lenha, as vacas virou sacrifício, a colheita que estava acontecendo. E quando a presença chegou, o que era o trabalho deles virou adoração. Porque aquilo que a gente está fazendo, quando a presença de Deus chega, vira adoração. Gente, seja o nosso trabalho, seja limpar a nossa casa, seja ler um livro, seja ser fiel, vira adoração. Mas, gente, isso é no Antigo Testamento. A arca, a presença de Deus está limitada à arca da aliança. Hoje a presença de Deus, a Bíblia fala que está no coração daquele que crê, que é o Espírito Santo. Quantos creem em Jesus? Então, se você crê em Jesus e a presença de Deus está em você, tudo o que você faz a partir do momento que você reconhece que a presença de Deus está em mim, você vira adoração. Meu trabalho é adoração. A comida que eu faço é adoração. O que eu assisto no meu celular é adoração. O que eu faço com o meu tempo é adoração. Como eu sirvo na igreja é adoração. Porque a presença de Deus não fica entrando e saindo. Agora, quem não vive com o conhecimento e não tem essa atitude que eles tiveram, se alegraram porque a presença de Deus chegou. Eles nunca desfrutam, você entende? Os filisteus não podem desfrutar da presença de Deus porque não reconhecem o Deus da presença. Quem reconhece o Deus da presença, ele para. Ok, Senhor, o Senhor está aqui. Meu irmão, Ele está no teu quarto secreto. Ele está no teu trabalho.
Ele está na adoração do louvor do teu carro. Ele está na adoração do teu fone, quando você está indo trabalhar. Ele está na adoração do seu serviço. Ele está quando você ora pelos seus filhos, quando você ora pelo seu cônjuge, quando você ora pelos seus amigos. Ele está. Mas por favor, vamos desfrutar dessa presença. E desfrutar não é pedir, é adorar. O povo de Israel, quando vê a arca, não fala: beleza, a bênção chegou, vai dar colheita. É isso. Eles param e falam: agora nós vamos adorar ao Senhor. No Evangelho é a mesma coisa. Jesus chega lá e passa por Simão, André, Tiago e João. O que eles estão fazendo no barco? Estão trabalhando. E aí Jesus passa. E a Bíblia fala que imediatamente eles fazem o quê? Eles deixam tudo diante da presença de Jesus para segui-lo. A presença de Jesus, meus irmãos, ela é maravilhosa. Ela nos constrange a ponto de nós termos que responder a ela. A banda pode subir aqui. O apóstolo Paulo fala: eu era tão zeloso, eu sabia tantos rituais que eu perseguia a igreja. E quanto à justiça, aquilo que eu tinha que fazer, ele fala assim: eu seguia ali com todo rigor. Eu pensava que essas coisas dos rituais eram valiosos, mas agora as considero insignificantes, ou lixo, ou esterco, por causa de Cristo. Olha esse texto, meus irmãos. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo. Eu sei que a banda está subindo aqui, mas não perde o foco do texto, não. Todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Horóscopo é lixo. Colarzinho do mal olhado é lixo. Rituais secundários, onde você precisa daquilo para substituir o seu tempo com Deus, é lixo. Por isso que a gente não adora a imagens feitas por mãos de homens, porque elas não têm poder. Quem tem poder é Jesus. Por isso que outro dia perguntaram se a gente vendia óleo ungido na livraria. Não vendemos. Por quê? Porque não tem poder no óleo, tem poder no nome de Jesus. Ei, é só Cristo o suficiente? Ou a gente precisa de algo mais? Acrescentar algo mais para aquele povo fez com que eles se perdessem, meus irmãos. 34 mil pessoas morreram. 34 mil famílias foram afetadas, porque os líderes de Israel não buscaram a Deus antes. Porque a Bíblia não fala, apesar de Eli estar todo lascado, a Bíblia não fala que Deus se ausentou. A gente pode ter vários homens corruptos. A gente pode ter essas lideranças evangélicas malucas do nosso meio. Só que não é por causa do mau testemunho de uns que Cristo parou de falar. Como eu faço, Gustavo? Leia a sua Bíblia. Ore ao Senhor. Para de terceirizar a fé. É responsabilidade, meus irmãos. É responsabilidade. E aqui eu encerro, concluindo. 2 perguntas para a gente. Israel não trocou o nome de Deus. Continuou com a arca, os sacerdotes, o vocabulário certo.
É como se a gente continuasse a igreja, fazer as coisas certas. O problema, meus irmãos, era a lógica por baixo disso. A ideia de que o ritual certo garante o resultado certo. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé é, Senhor, eu deposito a minha confiança em Ti, sendo que eu conquiste o que eu espero ou não. Isso choca a gente. Porque aí Deus se torna o centro e não nós. Quanto mais cedo a gente acordar para isso, mais feliz nós seremos. Mais constantes nós seremos. Você reconhece isso em alguma área da sua vida? Tem algum ritual com Deus que você está fazendo? Não estou te acusando. Eu estou te trazendo isso para que você seja liberto. Eu tenho que continuar servindo nesse ministério. Eu tenho que continuar fazendo assim. Eu tenho que continuar fazendo aquilo. Eu tenho que continuar... Por quê? Porque senão vou perder a bênção de Deus. Para com essa palhaçada. Deus te abençoa porque você é filho e filha dele. Nós temos as bênçãos em Jesus Cristo, diz a Bíblia. Mas às vezes eu falo, Gustavo, mas eu aprendi a minha vida inteira ao contrário. Eu aprendi a vida inteira de que eu tenho que fazer algo para merecer. Como que eu mudo isso? Jesus fala, não pode colocar vinho novo em odre velho, substitui o odre. O que é o odre? É o nosso coração. A gente precisa se reeducar, gente. A gente precisa falar, Senhor, nós vivemos na nova aliança. Nós queremos que o Senhor nos ama, que eu tenho prazer de estar contigo. E outra pergunta que eu quero deixar, meu irmão, minha irmã. Existe algo que nós estamos fazendo do jeito certo, mas sem ter ouvido a Deus sobre aquela direção? Quantos podem dizer nessa manhã, eu preciso da direção de Deus? Às vezes você tem uma decisão importante a tomar. Tudo bem se você ficar com a mão baixada, você não está em pecado. Mas hoje, diante dessa mensagem, você ouve e fala assim, eu preciso de uma direção de Deus sobre algo. Eu estou pensando em fazer alguma coisa, tem lógica no que eu estou pensando, não é nada errado, não é uma coisa ilícita, não é um pecado, mas eu quero a direção de Deus. Eu quero fazer uma oração para você agora, que fala, eu preciso de uma direção de Deus pontual de uma coisa. Você pode ficar em pé no seu lugar? Coloca a sua mão no seu coração. Pois, essa não é a oração final do culto não, mas olha isso. Não estava... Amém, Jesus. Coloca a sua mão no seu coração. Eu vou pedir para você repetir uma oração comigo. Amém? Mas faça com fé. Novamente, você ficou sentado, está tudo bem. Talvez você não está numa estação assim, e está tudo bem, ok? De verdade, está tudo bem, não se sinta pesado. Mas se você reconhece nessa manhã que você precisa de uma direção. Você tem opções, mas você precisa de uma direção. Coloque a sua mão no seu coração, feche seus olhos. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, bloqueia os caminhos que não são teus. Eu te dou liberdade. Fecha as portas que não são tuas, para que eu te obedeça. E a paz que excede o entendimento guia a minha vida. Amém. Eu só sugeri, você repetiu porque você crê. Meu irmão, minha irmã, lembre-se disso. Ter o símbolo da presença não é o mesmo que ter a direção de Deus. Vir nesse culto é importante, frequentar a célula é incrível, mas isso não garante que nós estamos ouvindo a Deus. Você precisa estar numa célula com o coração disposto a ouvir o que o seu irmão e a sua irmã têm para te encorajar, ou te admoestar, se for o caso. Você tem que estar disposto a vir nesse culto com uma santa expectativa do que Deus pode fazer, não para bater cartão para Deus abençoar a sua semana. Culto de ceia é lotado. Por quê? Porque parece que o pessoal pega o passe do mês. Sincretismo. Todos os nossos cultos deviam ser cheios. Por quê? Eu tenho um problema, cadeira vazia? Não.
Imagina você fazer um culto desse tamanho com 40 jovens. Problema com cadeira vazia eu não tenho. Mas se nós cremos que Cristo é suficiente, a gente quer Ele sempre. Não só que a gente precisa de algo. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos orar nisso. Nós estamos usando os recursos certos, a gente está fazendo tudo certo, a gente fica nisso. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Só que a pergunta é, nós ouvimos a Deus ou estamos executando uma estratégia própria, com vocabulário crente? Deus quer te dar direção, mas você tem que ansiar pela presença dEle. A Bíblia fala em João 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Não é assim, sem mim fica mais difícil. Jesus está falando, sem mim vocês não podem fazer nada. Nós podemos orar assim nessa manhã agora, todos nós, sendo nós que precisamos de direção ou não. Você pode estender as suas mãos, fechar os seus olhos e dizer isso: Senhor, sem ti eu não posso fazer nada. Feche os seus olhos, se entregue. Eu não vou orar aqui no microfone não. Nós vamos encerrar cantando aqui. E depois que nós cantarmos, você pode ir embora, você pode ir para sua casa. Mas eu quero que você fique isso na sua mente agora. Você vai fazer a sua oração disso. Você vai fazer a sua oração de João 15. Senhor, sem ti eu não posso fazer nada. Se há algo que você precisa se arrepender, meu irmão, minha irmã, está aqui. O Rafa falou, as janelas do céu estão abertas. Não há empecilho. Mas você entrega hoje. Fala, Senhor, eu entrego, Pai. Eu entrego, Senhor, eu estou fazendo as coisas na minha mão, estou fazendo as coisas nas minhas forças. Mas ore em cima de João 15 agora. Senhor, sem ti eu não posso fazer nada. Levante a sua voz aí, meu irmão, minha irmã. A banda vai esperar um pouquinho aqui antes de nós cantarmos. Mas eu quero que esse lugar seja cheio com as nossas orações. Levante a sua voz e fala, Senhor, eu não quero fazer nada sem ti. Eu não quero ter acréscimos a ti. Faça essa oração, meu irmão, minha irmã. Vamos encher este lugar deste clamor, desse arrependimento, desse desejo real pela presença do Senhor. A presença santa que faz os ídolos caírem. A presença santa que transforma os nossos corações. Oh, Senhor, Tu és santo, Tu és digno, Senhor. Não há nada, não há outro como Tu.